Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Está ouvindo agora? Agora está. Presidenta Gleisi, muito obrigada a vocês. Gente, eu estou aqui como agente provocador, porque a gente sabe que o problema é sempre a comunicação. Um famoso psicanalista, Jacques Lacan, dizia: a essência da comunicação é um mal-entendido. Então, nós vamos sair daqui com ideias muito diversas sobre cada um e cada qual, porque é da natureza da comunicação. E nosso primeiro desafio, em tempos de algoritmo ou mão invisível que está manipulando as redes, o primeiro desafio é esse. A gente se vê de uma maneira que não é sempre a forma como nós somos vistas. Nós, como militantes do PT, achamos que somos isso. Mas o outro, como é que o outro nos vê? E a comunicação surge dessa percepção. Comunicação é percepção. Existe uma coisa chamada ingenuidade da informação. Eu acho que eu dou bastante dados, muita informação e todo mundo vem. Eu vou lamentar aqui dizer que o IBGE é importante, mas o anuário estatístico não é best-seller. As pessoas não compram porque têm informação, mas porque elas se emocionam. A base da comunicação é a emoção. E existe um filtro entre nós e o outro. Esse filtro é a imagem. Antes de eu chegar aqui, vocês poderiam ter uma ideia de quem eu fosse. Eu chegando aqui, uma ideia de quem vocês são. Essa imagem filtra a comunicação. Antes de eu te conhecer, eu tenho opinião sobre você. E como é que essa opinião é construída? Essa opinião é construída de uma maneira muito simples. Da mesma maneira como nós decidimos por que é que nós voltamos a um restaurante. É o mesmo critério que faz com que o outro nos escolha. É a mesma coisa. Por que a gente volta num restaurante? A gente volta num restaurante, eu queria passar, mas não está passando. A gente volta num restaurante, primeiro, porque a comida é boa. A gente volta no restaurante por causa do atendimento. A gente volta no restaurante porque o preço é justo. Esses são a base pelas quais nós somos julgados. Pelos nossos valores, pela nossa gestão e pela qualidade da nossa comunicação. É isso que faz. Então, não adianta a gente ser muito bacana e fazer tudo muito bem. Mas, se eu não tenho a capacidade de expressar, não vai valer nada. Não adianta eu tirar milhões da miséria se eu não sei contar essa história. Então, gestão é a Rebeca Andrade. Valores, está aqui o nosso hindu. E aqui nós temos, comunicação, a nossa grande comunicadora, Oprah Winfrey. Então, gente, o que a gente precisa saber é que o que constrói a nossa imagem são nossos valores e crenças, as nossas entregas e as nossas habilidades relacionais. E a comunicação é isso. Muitas vezes eu não sei o que tem dentro dessa caixa. Se eu não sei o que eu tenho dentro dessa caixa, eu preciso saber que são as circunstâncias que vão criar essa ponte nossa. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio na comunicação é exclusivamente esse. O que nos separa são as nossas certezas. A gente acha que já sabe tudo. E nós vimos aqui do representante dos trabalhadores de aplicativos dizendo: vocês estão achando que eu quero isso, mas eu não quero isso. Eu quero diferente. Outro dia eu estava em São Paulo, estacionei o carro, e a hora que eu vejo tem uma garrafa PET com líquido turvo. Eu estava com a minha filha, ela falou: mãe, esse aí é o banheiro dos motoristas, dos motoboy. Aquilo para mim foi chocante, muito mais chocante de todas aquelas discussões que falavam de autonomia dos trabalhadores. Comunicação é isso. Eu preciso criar uma imagem real da vida real das pessoas. Parar de falar em tese. Falar que nós vamos salvar o Brasil. Como?
Comunicação, ela precisa ser concreta. Eu preciso pegar, olhar, sentir. Eu não vou ficar fazendo tese. Eu não vou ficar explicando como as teorias devem ser debatidas. Isso não interessa para as pessoas. Esse é o meu martírio e essa é a minha missão de vida. Eu que vocês compreendam que comunicação é tangível, é coisa. E eu tenho que falar sobre as coisas. E eu vou falar sobre as coisas porque eu quero influenciar. Eu quero que alguma coisa aconteça. Para que essa coisa aconteça, eu preciso motivar o outro. Como que eu motivo o outro? Escutando o outro, me conectando com ele nos desejos, nos sonhos, nas necessidades dele. Eu preciso me emocionar. Parar de falar só números. Parar de falar tabelas. Eu preciso falar do que eu sinto. Gente, a gente tem o presidente Lula, que ele emociona quando ele fala da história da mãe, quando ele fala do drama da miséria. E depois a gente informa. E é nisso aí que nós estruturamos a comunicação. Vamos olhar para as pessoas a partir daquilo que nós sentimos. Porque a comunicação, ela é feita a partir da minha relação afetiva com o outro. Não vou falar, eu tenho que ter consistência, contexto, resistência, ressonância, empatia. Assim eu vou estruturar. Eu vou precisar trazer os elementos concretos e vou ter que trazer o software também em todo esse processo. Porque, gente, cada um vai olhar para isso aí e vai enxergar uma coisa. Eu vou dizer que aí tem um pato e tem um coelho. Porque é isso, é sobre isso que a gente fala. Cada um vai enxergar a partir da sua perspectiva. Essa foto, se eu pedir para vocês me contarem uma história sobre essa foto, vocês vão me dizer, por exemplo, é um pai consertando um carro que depois vai sair com as crianças para tomar um sorvete. Essa foto foi mostrada para adolescentes em casas, instituição correcional, infratores. A história que eles contam nessa foto é a seguinte: o pai está consertando o carro para fugir e a menina vai lá e mata ele e depois foge. Nós construímos as histórias a partir daquilo que nós já sabemos e vamos agregando, sabendo que cada nova informação, nós estamos falando aqui, o problema da PT é a comunicação. Então, vai aqui uma pequena receita. Use um pouquinho, uma gotinha de informação e vai entregando aos poucos. Quando você vai entregando aos poucos, você vai mudando a percepção e vai mudando aquilo que a pessoa enxerga. Não tente convencer. Convencer significa que você tenta impor. Não faça isso. Mostre um pouquinho todo dia e cada dia. Todo mundo conhece que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrando que todo o nosso processo de comunicação, ele passa por vários canais, e aqui a gente não vai dar uma aulinha sobre isso, mas é importante a gente saber que nós nos comunicamos a partir da maneira como nós nos expressamos não verbalmente, a partir da nossa voz, a partir das nossas palavras. E as palavras, gente, 7%. O que nós precisamos em todo o processo relacional é expressar com os nossos movimentos, seja ele como movimentos em redes sociais, onde quer que for, mas a gente não ficar fixado apenas na correção das palavras. Lembrando que o nosso corpo ele vai determinar como o que a gente confirma, o que a gente desmente, e que a nossa vitalidade, e aí aqui é uma homenagem à presidenta Gleisi, a vitalidade que ela emprega na reconstrução do partido é fundamental. E é um exemplo para todos nós. Então, é a vitalidade que faz com que a gente se conecte. É a vitalidade, não é aquela preguiça de viver, não é? E lembrando que o nosso rosto acaba também mostrando tudo aquilo que a gente acha que está escondendo. E a comunicação tem uma estratégia, então. Uma estratégia simples e básica. Para onde é que a gente olha
quando fala com o outro. E nós vimos aqui, não queremos ser coitadinhos. Quando a direita em São Paulo ameaçou e deu um susto enorme com aquele Marçal, basicamente, qual é a estrutura do discurso dele? É de valorização. A direita olha para o outro, olhando a força do outro. Nós olhamos para o outro, dizendo que o outro precisa de muito para seguir. Então, a gente tem que escolher para onde que a gente olha. A gente vai olhar para o morcego ou vai olhar para os anjos? Nós temos a obrigação, se queremos mobilizar o outro, sair desse papel de vítima, de reclamação. Porque a reclamação, o sentimento de perda de força, isso também tira a força do outro. Sair do lugar que nós temos que nos esconder e nos omitir, que não é bem o caso, e sair do lugar de herói. Herói morre cedo. Ainda mais com a reforma da Previdência, ele nunca vai se aposentar. Herói é aquele que acha que ele é o último biscoito do pacote. Não dá certo. Ninguém quer herói. Nós queremos sábios. E os sábios são aqueles que têm uma capacidade de se comunicar a partir da escuta. O que define a comunicação é a escuta. Não adianta ficar fazendo pesquisa e falando que o povo quer discutir sobre segurança, sobre quem é o povo. O que é a segurança? Eu tenho uma preguiça dessas classificações conceituais, porque você não está olhando quem são essas pessoas. Vamos gastar um pouco mais de tempo olhando as pessoas, as histórias das pessoas. E o que o nosso Yoda faz é isso. Nós temos esse hábito, e isso aqui eu acho uma coisa tão interessante, e eu até me vanglorio de ter descoberto, sabe, gente? Porque tem aquele momento meio de orgulho, de vaidade. Isso aqui é como nós funcionamos no automático. Lutar, fugir e congelar. Esse aqui é o momento em que nós fazemos escolhas. E a comunicação é um fenômeno humano, nas relações humanas, que exige que nós tenhamos autonomia, capacidade de escolha. E olhando para quem nós estamos falando. Olhando para cada uma das pessoas. Não ter a pretensão, gente, de falar para o público, falar para a opinião pública, para todo mundo. Não existe isso, isso é uma invenção abstrata. A gente fala para um indivíduo, outro indivíduo e outro indivíduo. E quem é esse indivíduo com quem a gente fala? Esse indivíduo que a gente fala, e a gente tem um hábito de falar com ele, geralmente é aquele que gosta de nós. A gente tem muito esse hábito dentro do partido de ficar falando para dentro. E todo mundo... Está vendo? Nós somos maravilhosos. Bom, e esse povo, o automático que gosta de nós, vou contar um segredo, já que a gente está falando em estatística. 20%. 20%. Pega 100 pessoas com quem você convive, 20 são no padrão automático de gostar de você. Aí tem esse pessoal aqui. Esse você não converte. Esse vai ser sempre do contra. Tudo que você falar, ele vai ser contra. Cobra não voa, mas são maravilhosas, porque eles têm um antídoto se você prestar atenção e escutar. Quem nós queremos falar é com esse povo aqui. Não tem caráter, só tem interesses, sonhos e desejos. Não tem caráter como Olga. As pessoas não têm caráter? Não, elas têm necessidades, preferências, sonhos, vontades. Se eu não sei qual é a vontade dessas pessoas, eu não tenho como me comunicar com elas. Eu sou vegetariana. Aí eu vou para um jantar, só tem churrasco. A pessoa não me conhece. Então, é fundamental. Quando eu estruturo, eu tenho que oferecer alguma coisa para o outro. Você está instrumentalizando as relações, e o ideário, e a política. Eu falo, querido, as pessoas elas vão entender a sua mensagem política pelo seu gesto, pela sua ação, e não só pelo seu discurso. Se você não sabe que o motoboy precisa de um ponto de apoio onde ele possa fazer xixi e carregar o celular dele, o que você está falando? Do que você está falando? Você está falando de direito do trabalhador? Você está falando de grandes estatísticas? Não, você não sabe o que é que ele precisa. Então, quando a gente fala, eu preciso olhar essa estrutura
preciso considerar que sempre eu vou trabalhar do presente para o futuro e só ir para o passado. O passado é muito bom, gente, mas passou. A gente tem mania de começar contando aquela história daquele tempo atrás, e isso cansa as pessoas. E não, eu tenho que ser concreto. Se eu não for concreto, eu tenho que ter um número, exemplo, uma história, uma analogia. Se eu não for concreto, eu não consigo enxergar o que está sendo dito. Se eu falo em conceitos, em abstrações, em teses, em teorias, onde é que estão os cavalos? Eu tenho que falar dos cavalos, eu tenho que falar das coisas, eu tenho que ser claro, eu tenho que ser concreto. E parar de entupir as pessoas com informação. Parar de entupir. As redes sociais estão ensinando isso para a gente. Não é de informação que ela vive de foco, senão eu me perco. E eu preciso também lembrar que tem o outro lado, o outro não. E aí, uma palavrinha sobre imprensa. Eu estou pulando, porque o tempo corre. Lembrar o seguinte, vamos sair do lugar de vítima. Notícia tem uma fórmula, e é uma fórmula simples. O que vai ser publicado? O que for inédito, novo. O que for controvertido, ou seja, que gera debate, que é alguém contra alguém. O que for imoral, na percepção de quem escreve. O que for ilegal e o que for patético. Saibam disso. É fundamental a gente saber disso, para a gente sair do lugar de vítima da imprensa, de vítima dos comunicadores. Eu sei o que eles querem uma novidade, eles querem uma controvérsia, querem uma imoralidade, querem uma ilegalidade, querem uma patetice. Então, se eu não sei disso, eu vou esquecer que tem uma coisa que chama pauta, que é basicamente aquilo que me parece fora de controle. Tudo que é que é percebido como fora do controle, tem interesse. Isso pauta todo mundo em todos os espaços. E aí tem uma série de temas que eu não vou abrir aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas lembrando o seguinte, que tem barreiras que a gente precisa considerar, que é a capacidade da audiência e todos esses elementos. E principalmente lembrar, gente, que há um problema básico na comunicação, que é a paralisia da análise. A gente acha que tem que saber tudo, todos os detalhes, antes de expressar. Não, a gente expressa, comunica, dentro daquilo que a gente sabe naquele momento. Faltou, a gente complementa. E lembrando a lição de um ex-presidente americano, saber disso, se no amanhã eu caminhasse sobre as águas do rio Potomac e atravessasse o rio andando, as manchetes dos jornais do dia seguinte seriam: presidente não sabe nadar. Então, é fundamental a gente saber disso. E quero, aqui, tenho só 2 minutinhos, eu quero trazer um outro ponto de reflexão para todos nós, que a gente está falando num momento gravíssimo da nossa história, gravíssimo, que a humanidade nunca viveu, que é o fim da intermediação humana na criação e disseminação de conteúdos. É o fim. Olha a coisa mais grave. Gabinete do ódio vai ser fichinha. O que nós temos hoje, isso já está sendo alertado por cientistas em vários lugares do mundo, é um sistema organizado, chamado inteligência artificial, que tem a capacidade de criar e disseminar conteúdos. E isso hoje está sendo utilizado e bastante estudado em alguns países, como nos Estados Unidos, que empresas de recrutamento e seleção, por exemplo, de trabalhadores, já tem ali viés de seleção por raça, por geolocalização, por empresas, bancos que definem linha de crédito, também utilizando vieses na concessão de crédito. A gente já foi falado aqui sobre a questão do emprego. Também a gente já está vendo isso acontecer. O que eu estou chamando a atenção é para o fato que, neste momento, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos interagir com máquinas sem saber que estamos interagindo com máquinas.
nós estamos discutindo muito fake news. Tem uma coisa muito mais séria vindo no caminho das fake news, que são os fake humans, são as pessoas, os seres humanos artificiais. E quando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional está discutindo a responsabilidade das plataformas, ainda está arranhando a superfície de um problema quando debate a contenção de disseminação de conteúdo criado pelas pessoas. O que eu estou falando aqui é conteúdo criado e disseminado por máquinas. E isso nunca na história da humanidade aconteceu. Então, a nossa atenção agora é muito séria para o fato de que o partido, vocês, são fundamentais num debate que não adianta a gente ter todos esses recursos de comunicação, porque a máquina vai fazer tudo isso e muito mais, com muito mais rapidez do que todos nós, se nós não ensinarmos o algoritmo que a missão dele não é gerar lucro para as big techs. Não é gerar vício para tempo de tela, não é gerar oportunidade de monetização. Então, muito obrigada.